Famosos lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o 7º episódio da primeira temporada de WandaVision, que, gente, pra quem acompanha os vídeos do canal sabe que muita coisa se confirmou do que a gente tá falando e também leva pra outros direcionamentos que eu já venho falando aqui. Então, nesse vídeo eu vou falar o que eu achei de uma forma geral desse episódio, o que a gente deveria prestar atenção e qual é o possível futuro para esses próximos 2 últimos episódios que a gente tem aí pela frente. Mas antes, ó, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. E lógico, gente, interaja muito com o canal, deixa o seu like, comenta muito, que assim o YouTube sempre entrega os vídeos para vocês. Ele entende que você gosta do conteúdo aqui. I have answers. Bom, esse episódio ele trouxe diversas revelações, como a transformação da Mônica, também a identidade da Agnes, que é a Agatha Harkness, que a gente vem falando aqui desde o início dos primeiros vídeos, mas também trouxe aí um Visão meio que se situando na situação, e apesar de ser uma parte mais para ele entender o contexto geral do que tá acontecendo ali, ainda assim é muito interessante a gente prestar atenção porque que ele não se lembra dos eventos de antes. Seria o Visão de outra realidade? Principalmente num episódio que fala diretamente sobre multiverso, porque eu não posso deixar de falar que a gente tem a propaganda ali do Nexus, que é o remédio, e nos quadrinhos o Nexus é um portal entre realidades e que consecutivamente te leva para outras realidades, o que também poderia dizer que talvez a Agnes veio através dele, né? Porque quando a gente tem a revelação dela, ela aparece ali do nada. E talvez por isso que veio o Pietro da outra realidade. Então essa propaganda, para mim, ela é uma das mais fáceis da gente compreender e também acaba meio que entregando as anteriores, porque ele fala sobre as realidades e ele até brinca, né? Ah, o mundo não gira em torno de você, ou será que gira? Porque afinal o Rex gira em torno da Wanda sim, que é a realidade criada por ela. A gente sabe que tem uma intervenção aí da Agatha Harkness, mas ainda assim é uma criação da Wanda. A gente tem que lembrar, inclusive, que no episódio anterior o Pietro tentou descobrir como que ela fazia a criação, e agora sabendo que o Pietro tá por trás da Agnes, ela não domina tudo que acontece ali. Mas vamos por partes, porque teve muita coisa importante, muita revelação que a gente estava esperando nesse episódio. Já que a gente tá falando do Nexus, a gente vê que é uma propaganda que fala bastante sobre depressão e a gente vê esse estado na Wanda. E é muito interessante porque em vários momentos do episódio fala sobre a sanidade mental dela. A própria Agnes fala em vários momentos na realidade que ela tá perdendo a sanidade, e é interessante principalmente quando a gente tem o contexto ali das crianças que sumiram. E quando a gente fala dessa realidade, é muito importante ressaltar, eu já tinha falado isso aqui, mas eu vou falar de novo, que as pessoas que têm poderes, elas não são afetadas pela realidade. Primeiro, com a Mônica Rambeau se transformando automaticamente em Geraldine, ela tinha consciência de tudo, tanto que ela foi direto ali pra casa da Wanda e tentar consertar tudo, que é algo bem similar ao que acontece com o Visão, quando ele passa a ter o entendimento que algo muito estranho tá acontecendo ali. A gente vê isso com a revelação da Agatha, porque ela realmente estava fingindo o tempo todo e ela interveio em vários momentos, inclusive em vários momentos desse episódio. Inclusive, esses dias vocês estavam reclamando da Cruella, né, por ser assassina de cachorro. Não vou nem falar nada aqui sobre a Agatha. E eu já vinha falando aqui que ela conseguia ter um controle maior, sair dessa realidade. Então, no final das contas, aquele momento que ela queria sair do Rex, era realmente uma forma dela manipular o Visão pra sair do Rex, não que ela queria sair do Rex. Então, assim, como toda a revelação dela foi super debochada e ela também debochou do Visão, e a revelação dela que foi incrível, porque a gente tem a pose clássica dela, só que ao invés do gato é o coelho, essa revelação aproxima a gente um pouco da teoria do Mephisto. Do Mephisto porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu com as crianças. Pra quem não sabe, as crianças nos quadrinhos, elas são criação de partes da alma do Mephisto, então a gente não sabe se elas sumiram completamente, mas o sumiço das crianças também é um dos fatores que faz com que a Wanda realmente perca a sanidade. Então, o que eu acredito a partir daqui é que, de fato, a Wanda, ela vai pra loucura do multiverso, que leva aí o nome do segundo filme do Doutor Estranho, e eu acredito que isso pode desencadear o fato do Rex realmente pegar aí o mundo inteiro. A gente viu nesse episódio que ele não cresceu muito mais do que a gente tinha visto, mas o sumiço das crianças pode acabar desencadeando um grande poder
poder aí dela. E aí eu volto a dizer que as pessoas que conseguem driblar ali o controle do Rex são pessoas com poderes. Então a gente tem os humanos controlados aí de uma forma geral no futuro do universo da Marvel. E a partir disso vai precisar da intervenção dos heróis, porque são os únicos que vão conseguir andar ali naquela realidade. Então é bem capaz da gente ver uma grande expansão dessa realidade quando finalizar a série, por causa da perda das crianças. E falando nas crianças, eu quero destacar bastante o Billy, principalmente porque ele tá incomodado com os poderes e ele fala que ele sente uma calmaria ali na Agnes, ou agora na Agatha Harkness, né? Mas eu também fico pensando se todo esse sequestro das crianças, no final das contas, não pode ser bom, né? Porque nos quadrinhos a Agatha, ela acaba ajudando o Franklin com seus poderes do Quarteto Fantástico, que nem eu já tinha falado em alguns vídeos aqui atrás, sobre a possibilidade do apicultor ser o Franklin e de repente ter ganho poderes ali na passagem da realidade, ali na passagem do Rex. Não acho que a menção do nome dele foi à toa, assim, e acaba sendo um personagem que se conecta com toda a história que está sendo contada, da Agatha Harkness, também do Quarteto Fantástico. Então, no final das contas, mesmo que ela tenha esse tom de vilania e tudo mais, ela é uma bruxa boa, ela é uma pessoa boa que acaba, inclusive, ajudando a Wanda depois. E no final das contas, algo que parece ruim, pode ser que ela acabe ajudando essas crianças. De primeiro momento, eu acredito sim que ela sumiu com as crianças, mas como nos quadrinhos elas voltam depois, então eu acredito que ela pode ajudar nesse sentido, mas aí é assim, especulando muito à frente, não sei se necessariamente vai acontecer agora aqui em WandaVision. Eu realmente acho que o grande arco pro final dessa série vai ser a expansão desse universo, então a partir disso é bem provável que realmente a gente não volte a ver elas. Gostei muito da revelação da Agatha. A Agatha Harkness é simplesmente uma das bruxas mais poderosas, então por isso é muito empolgante essa revelação dela aí na série. E conhecendo a história dela, a gente já consegue especular um pouquinho mais o que vai acontecer a partir disso. A gente viu como ela manipulou em diversos momentos que a gente não sabia o que estava acontecendo. E é interessante como o episódio brinca, porque a gente tem um episódio que fala sobre a quebra da quarta parede, que é quando a pessoa em cena conversa diretamente com a câmera, e aí quando a Wanda ela tá sendo entrevistada, alguém intervém. E depois a gente vê que a intervenção era da Agatha. Então já era o episódio falando, alguém está intervindo, e a Wanda até fala, você nem deveria intervir. Então eles têm umas sacadas bem legais aí nesse episódio. Inclusive a grande revelação que ela ainda não tá do lado do bem. Achei interessantíssimo que ela fez a criação do Pietro, e é interessante que ela tenha pegado outro Pietro de outra realidade, e aí eu especularia que a Agatha ali no estalo do Thanos, ela veio de outra realidade para essa, e por isso ela trouxe esse Pietro. E vale ressaltar que o interesse de ambos pelas crianças desde o início, né? Porque a gente tem que pensar que ela sempre foi a babali das crianças, ela sempre ajudou nos momentos mais difíceis, e também o Pietro, agora que a gente sabe que ele é uma intervenção dela, ele também tava ali com as crianças, como o tio legalzão. Falei lá no episódio anterior que a gente tinha que ficar de olho nisso. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Mônica, porque finalmente a gente teve a revelação dos poderes dela. Eu já tinha falado aqui no canal que bem provavelmente ela passaria ali entre as realidades e assim ela ganharia os poderes, porque das duas vezes que ela passou já tinha alterado coisas dentro dela, tanto ali na chapa quanto também no sangue. E aqui nesse episódio ela simplesmente assumiu e conseguiu entrar e de fato teve uma outra alteração. Não sei quanto aos poderes dela, o quão fortes estão agora, mas fez todo um mistério com relação à engenheira que criaria aquele carro, né? Eu acredito que ela tenha uma grande conexão com a Capitã Marvel, como tudo que é relacionado à Mônica tem retornado, né? As pessoas falam, eu sei que você tem uma questão ali com a Carol Danvers e tudo mais, e assim os eventos vão se conectar, inclusive a relação aí da Capitã Marvel com a Mônica Rambeau. E outro detalhe que eu não posso deixar de falar é que a Dot, ela apareceu muito brevemente aí. E fica aquela dúvida, será que ela vai ser importante realmente? Eu ainda acredito que sim, principalmente porque eu vi que alguns veículos entrevistaram a atriz. E não é à toa quando o estúdio te dá uma entrevista, principalmente para uma personagem que aparentemente não parece ter muita importância na série, e ela vai ser a coisa mais importante aí da série. Como a gente tem uma grande revelação que a Wanda controla a realidade e a Agatha tem uma intervenção, é bem capaz da figura do Mephisto, se for revelado, ou se de fato for revelado um vilão por trás, seja a Dot, apesar que o Ralph, ele sempre tá sendo citado e ele tá ali com a Agnes.
Então ele também pode ser a grande pessoa por trás. Eu apostaria entre o Ralph e a Dot, mas mesmo assim, mesmo que a Dot ela não seja um Mephisto, Pesadelo ou qualquer um vilão, eu acredito que ela possa ser uma personagem muito importante pra série, e é bem capaz da gente ter essa revelação só no último episódio. Lembrando que a gente só tem mais 2 episódios pela frente, enfim, esse episódio ele foi o refresco, né, que a gente queria. Finalmente a gente teve algumas respostas, algumas teorias se confirmaram e deram margem para que outras se confirmem aí até esses 2 próximos episódios. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, qual grande revelação você acha que tá pra vir aí, e quem que você acha que é a Dot e o Ralph. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!